Bom dia aí para você. Bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Bom dia aí de luz e paz para você nesta linda manhã de quarta-feira, do dia 6 de 9 de 2023, em que os termômetros marcam 22, 27 graus de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de muitos sorrisos, de muitos encontros e reencontros felizes nesse dia que antecede ao 7 de setembro, independência ou morte. Vai ser depois da manhã, vai ser amanhã, vai ser amanhã. Por hoje é só dia 6. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia aí, iluminado, para você que acordou para nos assistir, nos prestigiar, para você que acordou para ir trabalhar, para você que acordou para ir pedalar, para você que acordou para ir ginasticar e para você que acordou para ir caminhar, mas também para você que acordou para ir florestar, ou então para você que acordou para pegar o metrô-buzu, ou ainda e finalmente para você que acordou simplesmente para se espreguiçar e depois voltar a dormir, seja como for, onde for, com quem for. Vai aí o nosso feliz bom dia aí para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez ao canal do Roteiro Espírita ou da TV 777. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você, mas também para eles de todos os dias, depois do horário, para você que chegou depois em outros horários, em outros dias, em outros momentos. Obrigado pela presença, obrigado pela companhia, obrigado pela sua participação. Não importa o horário, o importante é que você está aqui conosco. E para vocês, os pontuais, os legítimos, fiéis britânicos, vai aí o nosso abraço feliz e o nosso bom dia iluminado para vocês, todos os que estão pontuais, os que estão atrasados, os que estão de primeira vez, não importa, sintam-se todos e todos abraçados, mas também para eles, os aniversariantes de hoje, apenas um casal, imagine, são apenas dois hoje. Tem dias que é um bocado, hoje só tem dois. Helena Campos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha amiga Helena Campos, 58 aninhos, parabéns, 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 que Maria passe na sua frente, perto dos seus carinhos e possa realizá-los todos, menina Helena, feliz aniversário de paz e luz, que seja uma quarta-feira de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de muito sorriso, de muito, 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 muito bom de tudo o que você desejar, junto dos amigos, dos familiares, do maridão, possivelmente, dos filhão, e de toda a parentela, que você seja muito, 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 muito feliz. Parabéns, dona Helena Campos, e também para ele, que não quis dizer a idade, mas eu bem conheço ele, Jaime Cury. Bom dia, meu amigo Jaime. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você. Tudo de bom e tudo de melhor, companheiro. Feliz aniversário para você. É isso aí. Ele que era e acho que continua sendo lá do Instituto Kardecista da Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo Jaime Cury. Feliz aniversário para você, mas também para eles e elas, do Iapoque ao Chuí, do norte ao sul, do leste ao oeste, que está aniversariando hoje, dia 6, e hoje também, me lembrei aqui agora,
a minha irmã, Kátia Sueli Ferreira da Silva. Bom dia, bom dia, bom dia, minha irmã. Feliz aniversário para você. Que Deus te abençoe, que Deus proteja a luz e paz para você. Tudo de bom, menina Catinha. Feliz aniversário, parabéns, parabéns, parabéns. Traga o meu pedaço de bolo de chocolate, viu? Não foi não, mas você traz aqui, eu vou te abraçar. Feliz aniversário, minha irmã. Tudo de bom e tudo de melhor. Nós chamamos, estamos aguardando a sua presença para a gente dar o seu presentinho. É isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia, menina Catita. Feliz aniversário para você. Tudo de bom e tudo de melhor nessa quarta-feira do dia 6. É isso aí. Sendo assim, para todos e para todas, feliz aniversário. Vamos orar, rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo que possa envolvê-los em luz e paz. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus. Para os aniversariantes e para os não aniversariantes. A mensagem de hoje nos convida a não nos queixarmos do mundo. O mundo não é mau, os homens é que ainda não conseguiram ser bons. Mas da lama imunda nasce a pureza dos lírios. E também daquilo que nos parece mal e impuro pode surgir a luz mais sublime. Repare que a luz não se suja, mesmo quando é refletida pelo pântano. Procure ter apenas pensamentos bons, porque eles não serão maculados, nem mesmo quando refletidos em ambientes menos puros. Portanto, anotem, ou melhor, escrevam. Não se queixe do mundo, porque o mundo não é mau. Nós é que ainda não aprendemos a ser bons. Pensemos nisso e reflitamos sobre isso. Agradecendo a Deus, nosso Pai, de amor e de misericórdia, pela oportunidade de estarmos tendo, de aqui estarmos mais uma vez, reunidos em Teu nome, nesta manhã de quarta-feira do dia 6, para mais um momento de aprendizado, de reflexão, em torno da Tua mensagem sublime, espaldada na doutrina dos Espíritos. Abençoa-nos, Pai amado, fortalecendo em nós a fé e a confiança em Ti, permitindo que os bons Espíritos nos abençoem e nos protejam, dando-nos força, coragem para vencermos a nós mesmos. Abençoa, assim, a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, os que virão depois em outros horários, em outros dias, mas igualmente também aqueles que nunca virão. Que Deus os ampare, que Deus os proteja. Quanto a nós, que saibamos ser fiéis à proposição de hoje. E assim, com votos de paz, damos início ao nosso encontro da manhã, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. A todos, muita paz. E bom
dia e para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia do Brasil. Bom dia aí de luz e paz para você que acabou de chegar. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua participação. Porque hoje é quarta-feira e hoje é dia deles, dos meninos André Luiz, por Valdo Vieira, na sua conduta espírita. Sendo assim, vamos que vamos! A mensagem do dia de hoje, especialmente escolhida para você, logo depois da nossa vinheta. Vamos que vamos, porque tem muita coisa para a gente pensar sobre essa tal ciência que aí está. É VAPT e VUPT! Aparentemente, parece-nos que nada tem a ver o tema de hoje com a nossa realidade. Conduta espírita perante a ciência. Olhando de en passant, parece-nos também que não tem nada a ver com o espiritismo. São duas vertentes diferentes, que não se coadunam, que não se aproximam. Mas quando a gente estende o olhar para a dimensão espiritual, divina, vemos também que a ciência também é de Deus. É um braço de Deus no mundo, para que mais cedo ou mais tarde ela ateste a veracidade daquilo que nós já dizemos pela nossa fé e pela nossa crença. Na imortalidade da alma, dia virá que a ciência ratificará, comprovará, dará sanção a esse princípio de imortalidade da alma, ou seja, a continuidade da vida. E quando isso acontecer, ela própria vai se desbancar. Todos os seus conceitos e princípios cairão por terra no que diz respeito a essa oposição à realidade espiritual. Porque por mais que avance, descubra-se em todas as áreas do conhecimento científico, menos se acredita em Deus, devido ao orgulho, à vaidade, à presunção do saber. Mas Deus está reservando para ela a ciência, que é feita de homens egóicos, vaidosos, orgulhosos. A vez deles, espera, que eu chego lá, diz o Senhor. Cá te espero, como diz no bom baianês. É só uma questão de tempo. A gente chega lá e não estou preocupado. Vá fazendo suas pesquisas, suas descobertas, vá se opondo, porque vocês estão no papel de vocês. Isso é importante. É legal. Não podemos rechaçá-la, não podemos combatê-la, até porque ela é necessária. Quem vai outorgar a veracidade dos mundos habitados será a ciência. Então não façamos oposições a ela, porque o próprio Kardec já tinha dito que se a ciência demonstrar algo contrário do que diz o Espiritismo, deixemos o pensamento espírita e sigamos a ciência. A questão é que ainda hoje ela ainda não negou, ela ainda não demonstrou a inveracidade, sei que a palavra está correta,
do que diz o Espiritismo. Muito pelo contrário, cada vez mais vem atestando o que ele diz. E eu me lembrei, quando vi o tema de hoje, na primeira pergunta, anotem, a primeira pergunta que é feita Emmanuel nesse livro, que também será motivo dos nossos estudos aqui. Na verdade, era para ter sido um Consolador, em que Kardec ele vai dividir dentro do tripé ciência, filosofia e religião. Esse livro de Emmanuel, ele está ele está colaborando ou é uma extensão do tripé da doutrina espírita. E como o primeiro tripé é a ciência, Emmanuel começa falando de ciência nesse livro. Vou até mostrar a vocês. Ciência, tá vendo? E a primeira pergunta que é feita em 1931 a Emmanuel, na reunião mediúnica que Chico participava, é a seguinte: tem o Espiritismo, anotem, tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Olha que pergunta capciosa, digamos assim, que não é tão capciosa, mas ela é cirúrgica nesse aspecto. Tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência humana? E ele disse: essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. De modo algum. Ou seja, não dependemos dela, se não para nada, ou pelo menos para muitas coisas. O concurso científico é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. E aqui para nós, me permitam, que ainda hoje não o é, nesse quesito da comprovação da vida espiritual. E a gente até entende porque ela foi construída dentro dessa realidade. E isso é muito bom, da isenção de emoções, de pontos de vista. Ela não é fechada a ciência, ela é aberta, mas ela está dentro de um escopo de uma estrutura que exige comprovações. Está fazendo bem o papel dela. Parabéns aos cientistas. A questão talvez seja a resistência diante de tantas comprovações. É como se quisesse exigir, querer mais comprovações diante de tantas comprovações que já revelam a realidade. Mas segue. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem a absoluta necessidade do espiritismo. Ele já investe os papéis, cuja finalidade divina é a iluminação de sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem, conforme vimos ontem em Marta. Não, minto, perdão. Segunda-feira, no tema livre, em que trouxemos a vida, a lei moral, lá de Leon Denis, no Depois da Morte. Vou repetir esse trecho. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar, porque ela está no papel
de comparsa da tirania e da destruição, em não ratificar o que está posto, tem absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do homem. E aí ela segue com outras perguntas, o capítulo segue. E hoje nós vamos ver o que André Luiz nos diz como deve ser a nossa conduta perante essa ciência do mundo. Não é de negação, não é de oposição, não é de inimizade, mas é uma conduta cristã, consciente de que no estágio evolutivo no qual nos encontramos, isso ainda é possível de se ter. Porquanto a ciência, e já dissemos, é feita por homens. Imperfeitos que ainda são. Então, a partir de agora, dito isso, nós vamos ver o que diz André Luiz nesse quesito. Vou mudar aqui o fundo, botar o azulzinho do André. Vou mudar aqui, sair de cena, para que a gente veja o que ele nos ensina. Beleza? Então tá. Espera aí, agora sim. Então, a mensagem de número 43. Perante a ciência, como deve ser a nossa conduta? E ele começa dizendo o seguinte: perante a ciência, colaborar com as iniciativas que enobreçam as pesquisas e os estudos da inteligência sem propósitos destrutivos. Olhe como associa propósitos destrutivos com a fala de Emmanuel quanto à tirania e destruição. Se ela não quiser permanecer na tirania e na destruição. Então, todas as vezes em que a pesquisa enobreça os estudos da inteligência sem propósitos destrutivos, devemos todos colaborar. Porque o que seria de nós sem a própria ciência? Certamente estaríamos estagnados, ainda na pré-história. E ele vai dizer que toda história objetiva progresso, toda ciência objetiva progresso, travou aqui, progresso, humano vem do socorro celestial. Toda ciência que objetiva toda ciência que objetiva o progresso humano vem do socorro celestial, ou seja, é Deus que envia, que conduz para que avancemos. Outra dica para a conduta espírita perante a ciência: exaltar a contribuição inestimável da medicina terrestre em sua marcha progressiva para a suprema redenção da saúde humana. E é preciso que nós aplaudamos a medicina no aspecto científico das muitas descobertas para sanear muitos males, dores e aflições humanas. Haja vista as medicações, as cirurgias, os tratamentos bariátricos, cancerígenos, cerebrais, as medicações alopatas que diminuem as dores,
estabelecem o equilíbrio termostático do corpo e tantas outras conquistas, produto das ciências médicas, dos laboratórios, favorecendo a longevidade no corpo físico do espírito. E ele ainda vai considerar o médico, consciente ou inconsciente, está ligado ao divino médico, que é Jesus. O médico, consciente ou não, acreditando ou não em Deus, na imortalidade, está sempre sob o amparo do Cristo, através dos seus emissários. Claro que quanto mais consciente, quanto mais fervoroso ele é, mais esse socorro, essa proteção aí está. Nesse particular, me permitam rapidamente aparecer para lembrar aqui dos inúmeros filmes, literaturas, experimentações, revelações que trazem-nos esses relatos de que médicos nos hospitais estavam sendo amparados, viram, ouviram, perceberam a presença dos chamados mortos do corpo, auxiliando eles durante uma cirurgia, durante um atendimento, porque o socorro celestial ali se faz presente sempre. E se a pessoa tem uma fé, tem um culto religioso, se coloca, mesmo que não tenha, mas se coloca sobre a inspiração do alto, ou do que ele crê ser o alto, ele vai receber esse apoio. E ainda que não pense, ainda que não fale, ainda que não acredite, mas a espiritualidade amiga está sempre presente. E hoje são muitos os relatos, não são poucos. O que já seria mais do que o suficiente para que a ciência médica comprovasse a imortalidade da alma. Quantas pessoas, ao retornarem de coma profundo, depois de muito tempo nesse estado letárgico, voltam dizendo o que viram, dizendo até o que eles ouviram naquele momento da cirurgia. Quantos casos nós temos nesse sentido? Que relatos, livros inúmeros já foram escritos nesse sentido. Que a pessoa se desdobra, ouvem o que está acontecendo dentro da sala cirúrgica, que foram para determinadas regiões celestiais, que ouviram e viram seus parentes, anjos, médicos, enfim. Como diz o outro, só não acredita porque não quer. Paciência. E quantos se arrependerão por não acreditarem? Mas sigamos. Ele ainda vai dizer: soptar quaisquer impulsos inamistosos para com os representantes da ciência sobre temas doutrinários ou problemas assistenciais. Como diria, segure sua onda, não precisa ter conduta inamistosa, agressiva. Nos representantes, com os representantes da ciência, que não acreditam nesses temas. Respeitem. Olha o que ele vai dizer. Na prestação de serviço, temos o exemplo renovador. Sejamos nós o exemplo, e basta. Ele ainda nos diz: quando chamado a responsabilidade no setor científico, superar limitações e preconceitos, sem perder a simplicidade e a modéstia. Não há sabedoria real sem humildade vivida.
Nesse ponto, me permitam, sem querer fazer qualquer tipo de agravo, é o que mais se precisa nesse setor científico, no âmbito científico, em todas as áreas. Porque quando a gente fala de ciência, não nos atemos apenas na ciência médica. Em todas as áreas em que a ciência atua. Não há sabedoria real sem humildade vivida. E ainda diz: desaprovar os preconceitos que, embora rotulados de científicos, venham de encontro aos ensinamentos espíritas. A ciência humana sobrepõe-se à ciência divina. Então, a gente precisa ter cautela, cuidado, desaprovando no sentido de entender que é o momento de cada um, o estágio de consciência, mas não precisa fazer um combate sistemático, doentio, perverso, agressivo. Aqueles que não acreditam nos ensinos espíritas. Porque a ciência humana antevém a ciência divina. Primeiro a humana, depois a divina. É o processo do aprendizado. E encerra com essa citação de Paulo, em Coríntios 1, 8:1. A ciência incha, mas o amor edifica. Olha que coisa interessante. Isso Paulo, há mais de 2000 anos. A ciência incha, mas o amor edifica. Isso implica dizer que já naquela época a ciência também já dava os seus primeiros ensaios, ou fazia os seus primeiros passos. Evidentemente que não se pode comparar com os de hoje, mas é o embrião do que temos hoje. Porque o conceito de ciência para aquela época não é o mesmo, claro, para os nossos dias. Observem vocês, deixa aparecer um pouquinho, que em que pese uma mensagem tão curta, rápida e aparentemente sem valor, sem conteúdo que possa nos estimular, a gente percebe que quando nós nos colocamos com humildade para refletir sobre os ensinos dos amigos espirituais, muito há que se refletir e tirar a nosso proveito. Porque nós também somos cientistas. Porque nós também fazemos ciência. Mesmo que seja uma ciência empirista. Mesmo que não seja uma ciência fundamentada nos preceitos científicos. Mas todos podemos. Todos somos beneficiados pela própria ciência. Então não tem por que nos sentirmos melhores ou piores. Entendendo apenas que estamos todos avançando, progredindo. Mas quanto mais eu me vinculo sem aquela fé cega,
sem aqueles estereótipos dogmáticos, ritualísticos que as religiões nos impuseram, mas dentro de um nível de religiosidade e não de religião, nós contribuiremos de forma favorável para o avanço da própria ciência. Porque André Luiz vai dizer em um desses itens, deixa eu ver se eu resgato aqui, que não há sabedoria real sem humildade vivida. E ele ainda diz mais, na prestação do serviço, temos o exemplo renovador. Só esses dois já são suficientes para entendermos como devemos nos postar diante dos fenômenos científicos do mundo. Quando convidados a nos posicionar ou quando observamos a ação dela para nós outros, dentro desse contexto social em que nós vivemos. E mais uma vez reforçamos o nosso lema. Quando nós assim analisamos, com Kardec na mente, Jesus no coração, damos um salto qualitativo e não necessariamente quantitativo. E conseguimos divisar aquilo que hoje, e por mais aparelhado e aparentado esteja as ciências humanas, mas não são capazes de perceber. Porque ainda estão no âmbito da quantidade, mesmo que com qualidade. Quando deveria ser com qualidade moral e espiritual, mesmo que seja em detrimento à quantidade. Portanto, ou sendo assim, é preciso que nós reflitamos quanto ao nosso papel de atores científicos dentro da sociedade em contributo com a ciência de Deus. Beleza? Então tá. Dia novo, oportunidade renovada para que nós ampliemos a nossa visão em torno da importância do significado das ciências do mundo, sem esquecermos que acima dela existe Deus, o supremo poder divino, que tem um plano diretor para todos os seus filhos e para esta morada que chama-se Terra. Terra, planeta, água. Quem não se lembra dessa música? De Guilherme Arantes. Um hino em louvor à terra. Que sob os auspícios do nosso Senhor Jesus Cristo, vem caminhando para o seu processo de iluminação, de transformação dos seres que nela habitam. É isso aí. Beleza? Para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez ao canal Roteiro Espírita, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pela atenção. Volte mais vezes e quantas vezes você assim desejar. Quando vier, se possível, venha de galera, mas se não puder, venha sozinho ou sozinha mesma. O importante é que você esteja aqui com a gente. Para você que está chegando depois em outros horários e outros dias, obrigado pela presença, pela companhia. Vê se você chega no horário da próxima vez, viu? Mas se não puder, a gente não se zanga não. Vem atrasado mesmo. É bom também atrasar. Mas para vocês, os pontuais, vai aí o nosso
abraço de urso, bem estreito, bem entrelaçado, no qual a gente inclui os novatos e os retardatários. Nesse abraço amoroso e carinhoso de todos nós do canal Roteiro Espírita TV7. Lembrando a vocês de darem o like, de compartilhar a live e de assinar o canal Roteiro Espírita TV7. Estamos em campanha, caminhando para os 3.000 inscritos. Nos ajude. Vamos bater essa meta até daqui a pouco. Até esse mês. A proposta é que seja até esse mês. Claro, se não der, não tem problema também. Mas vamos fazer uma forcinha, vamos ser científicos e criar uma estratégia para chegarmos a 3.000, porque tem muita coisa boa ainda para esse ano, viu? Lembre-se do que eu falei ontem? Pois é, Jesus, esse desconhecido, esse grande desconhecido, estamos para realizar essa série. Ainda esse ano, já estamos planejando, arquitetando. E também lembrando que hoje, quarta-feira, às 19h30, nós teremos, enquanto lembrete, o nosso estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje teremos, finalmente, em nome de Jesus, a independência do Brasil, que vai com... Olha que coisa interessante! Que vai coincidir um dia antes da independência do Brasil. Vamos antecipar para hoje. Que legal, né? Coincidência boa. E lembrando que hoje, mais tarde, às 22h30, nós teremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo toda noite em nossas casas, juntos em sintonia, criando a egrégora. Ok? Contamos com a sua participação, contamos com a sua presença. No mais, que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite de quarta-feira, ao som do hino da independência do Brasil. Do grito de independência. Independência ou morte. Fica aí o lembrete para hoje, ainda que seja somente hoje. No mais, que sejamos compatriotas, que sejamos brasileiros e brasileiras com esse intuito, com esse propósito de fazer valer a promessa do Cristo, fazendo deste, como vimos na segunda, com Ricardo Carvalho, que lição, hein? Que aulão! Os preparativos para que amanhã saudemos, comemoremos, confraternizemos a independência do Brasil, que precisa agora ser validada na independência moral dos brasileiros. Engraçado que na segunda ele faz a comparação entre pátria e nação, ou nação e pátria. Querem saber? Vá assistir a live. Segunda-feira. Tá lá. Você saber o que é nação, saber o que é pátria. Porque eu não digo. Beijo no coração, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e até logo mais, às 19h30, com Independência ou Morte. Brinque. Tchau!